Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, como sempre com transmissão ao vivo direto para o LinkedIn, YouTube e Facebook, onde recebemos toda semana um executivo C-level do setor para falar sobre logística e supply chain. Eu sou o Rodilson Silva e hoje temos a honra de receber o Daniel Colella, que é fundador e CEO da Combudata, empresa de inteligência na gestão e no monitoramento de preços e custos do combustível. É até bastante importante, se você quiser saber um pouco mais sobre como gerir a compra de combustível com transparência, agilidade e controle, você está aqui, está com a gente no lugar certo. Dando continuidade, o Daniel é graduado em Engenharia de Produção pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, possui vários anos de experiência, no mercado de combustível, tendo passado por uma das maiores distribuidoras do segmento, trabalhado também como consultor autônomo para revendedores e consumidores finais da cadeia de distribuição deste segmento. Então, sem mais, eu gostaria de estar recebendo aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Daniel Colella. Seja muito bem-vindo aí ao GuiaCast. Obrigado imensamente aí por disponibilizar um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Que isso, Rodilson. É um prazer enorme meu estar aqui. Boa noite todo mundo espectador. Pessoal, de fato, para a gente falar sobre combustível, tema mais do que quente, O Rodilson me chamou aqui, já vinha conversando há bastante tempo. Nenhum momento melhor para a gente falar sobre isso do que agora. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Nosso bate-papo de hoje vai ser baseado em gestão inteligente de compra de combustível. Um tema quente, um tema que está aí no mercado que as empresas precisam se atentar. Todos buscam soluções inovadoras para poder como gerir sua frota de maneira inteligente, o que fazer para poder ter mais agilidade e controle, principalmente considerando que o objetivo é otimizar suas compras, principalmente no caso aqui da Combudata em escala. E o Daniel ele vem aqui mostrar para a gente que existe uma solução no mercado e que a gente precisa se atentar a esse tipo de solução para poder gerir bem ali a sua compra de combustível. Daniel, como eu falei na sua apresentação, você tem bastante experiência no mercado de combustíveis, tem uma trajetória profissional voltada para esse nicho, até porque você trabalhou em empresas referências do setor. Porém, antes disso, você cofundou a empresa chamada de Sano Distribuidora e também a Ingut Store. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também sobre esse início, estágio, você é empreendedor, trabalhou na Raiz e finalmente Combudata. O que você poderia trazer um pouco para a gente sobre a sua trajetória e como você se preparou, principalmente para estar nessa posição que você ocupa hoje? Eu acho que são as aventuras, de quem empreende. Dificilmente na primeira você acerta, E dificilmente na primeira é aquela em que você realmente tem aquela experiência, que vai te fazer se tornar referência no negócio. Então, assim como a de Sano e a Ingut, foram aventuras de um garoto que gostava de uma vida saudável e viu ali uma oportunidade de começar um pequeno negócio. Foram um negócio interessante se a gente tocar, não foi o game changer da minha vida. E depois dali, que me abriu os olhos para voltar para o mercado e acabei descobrindo o setor de óleo e gás, mais especificamente o downstream, que é a compra e venda de combustíveis. E dali eu fui trabalhar na Raiz. E ali no 9º mês, Rodilson, em que eu trabalhava na Raiz, eu nunca me esqueço que eu vi que eu gostava bastante daquilo ali. E eu fiquei muito tranquilo ali por mais 1 ano e meio, mas depois desse 1 ano e meio eu fiquei com a pulga atrás da orelha de saber que eu gostaria de trabalhar naquilo, mas não daquele jeito, não naquela empresa, não naquele segmento, não naquela função. Foi aí que eu decidi sair da distribuidora, abrir uma consultoria, como tu comentou. Operei com essa consultoria, com alguns antigos clientes e com novos clientes com quem até então eu não tinha trabalhado, nem mesmo quando estava na distribuidora. E alguns meses depois disso eu me encontrei com o cofundador da Combudata, que é o Vinícius Donin, e a gente decidiu dar um banho de tecnologia naquilo que era uma consultoria e que operava só com Word e planilha de Excel e e-mail, E a gente transformou aquilo na Combudata, que é a plataforma de gestão e monitoramento de compras de combustíveis. E aí a gente entrou no mundo de startup e aqui é onde a gente está hoje, depois de 2 anos desse momento. Falando até um pouquinho sobre a Combudata, a empresa que
faz aí a gestão, né, associada à compra de combustível com transparência, agilidade e controle. Nada melhor do que falar sobre esse tema em um momento que a gente sabe que as empresas estão quebrando a cabeça para poder identificar como gerir tudo isso. Você poderia falar para a gente um pouquinho da empresa, nos dar um overview sobre os produtos, os serviços, o que faz parte do portfólio que a empresa oferece atualmente? Claro, a gente pode falar um pouco antes disso do problema que existe. Sempre que se fala em economia com combustível, se fala em economia de combustível, da própria molécula, né? Então a gente fala em treinar motoristas, em ter dispositivos hardware que diminuam o consumo de combustível, trocar a frota por uma frota mais nova, que tenha uma eficiência motora maior, mas dificilmente se fala na economia do ponto de vista comercial, ou seja, aquilo que tu compra, tu de fato está comprando do melhor fornecedor com a melhor condição comercial que pode existir. Esse universo era até então desbravado, e é um universo que a gente começou a desbravar com tecnologia e com muita expertise. Então, empresas que têm abastecimento interno são hoje o principal cliente de Combudata. E essa empresa com abastecimento interno, ela compra combustível de dois principais operadores, ou uma distribuidora de combustível, ou o que a gente chama de transportador revendedor retalhista, mais conhecido como TRR. E eles abastecem um tanque interno. Só que essa compra, ela carece de gestão, ela carece de muita transparência, e por isso o nosso slogan ali. Então a gente traz tudo isso para que essa compra de fato seja uma boa compra, que era na realidade a pulga atrás da orelha com que todo comprador deveria, alguns não ficavam, ficar depois que compravam. Tô comprando bem ou tô comprando mal? Né? Aquele modus operandi de fazer cotações e fechar com mais barato não é suficiente, Rodilson, é preciso ir além disso. Então para isso que a Combudata veio, para trazer um ferramental para esse comprador de abastecimento interno saber se está comprando bem ou se está comprando mal do mercado de distribuição de TRR. Combudata, como você falou, foi fundada bem recente, na empresa de 2019, tem por objetivo digitalizar o mercado, como você falou, de trazer tecnologia para empresas que compram combustível direto aí com as distribuidoras. De onde que surgiu a ideia, né? Um pouquinho de ideia, principalmente considerando, né, hoje essa dor que a gente está sofrendo no momento agora, que é uma dor bem específica dentro desse contexto. Essa ideia já veio quando você estava trabalhando no meio, trabalhando em empresas do setor, já era algo que veio lá atrás e você resolveu materializar através da criação da empresa. Como é que foi essa ideia e como que surgiu? A contextualização dessa ideia já era nesse formato que ela está hoje, ou veio mudando no decorrer do tempo também, né? Que a gente sabe que às vezes as ideias mudam e você vai complementando. O que faz parte aí de tudo que a Combudata é e o que ela oferece no mercado? Sem sombra de dúvidas, ela foi passando por uma mutação, né? E essa mutação tem tudo a ver com aquilo que o mercado exige do produto. Uma coisa é a gente ter uma visão interna do que é possível e do que faz sentido, e outra coisa é como o mercado acaba recebendo aquilo e os ajustes necessários estão nesse meio de caminho, né? Então, sim, a plataforma e o negócio, eles acabaram passando por isso. A ideia, ela veio sim quando eu já estava na distribuição, e a gente usufruía muito, na realidade, dessa falta de transparência para operar como vendedores. Eu via que era muito o que fazia com que um vendedor tivesse sucesso, era quanto mais aquele comprador acabasse deixando de ter transparência no processo de compra. Existe um desequilíbrio muito grande entre gestão e acesso à informação entre compradores e vendedores. O vendedor, ele tem acesso a muita informação. Ele tem um time de pricing, ele tem um time de costing, ele tem uma empresa gigante por trás que praticamente só faz aquilo. Agora, um comprador, normalmente, um posto revendedor de 1, 2, 3, 4, 5, 10 postos, que seja, ele fica muito preso à operação dele e ele pouco olha para isso. E mais do que isso, ele se vê refém de algumas poucas distribuidoras. Ele não vê uma grande oportunidade de operar naquela negociação, naquele eixo comercial. Então a gente vem também, não só com produto e tecnologia, Rodilson, mas com muita educação para esse mercado, para empoderá-lo a, sim, bater de frente com as distribuidoras e questionar e provocar discussões que geram negociações e, consequentemente, geram reduções de custo. A gente vê muita distribuidora operando em patamar de margem muito esticado com alguns compradores de combustíveis, e, ao mesmo tempo, a gente vê muito comprador operando com patamar de margem baixíssimo. Então, alguém está pagando essa conta. Aquele que é o mais esperto e mais agressivo, normalmente acaba levando a melhor, enquanto aquele que é um pouco menos ativo acaba ficando com uma condição bem pior para si. Excelente, ou seja, a Combudata, ela se trata de um software de gerenciamento de precificação, como você falou, de combustível, que ela dá visibilidade e transparência aos compradores, né, dessa commodity. Como que é dada ao cliente essa visão? Como que é dada essa visibilidade associada aos preços? E que outros custos da cadeia de suprimentos são levados em consideração para poder trazer todos esses preços e a precificação para a tomada de decisão ali do cliente final? A gente custeia toda essa cadeia de suprimentos, como tu bem colocou aqui agora, em todos os produtos
e transportes e custos de armazenagem, também impostos que existem. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o nosso cliente, no local em que ele estiver, numa específica data, se ele subiu esse XML na nossa plataforma, eu cruzo a precificação daquela nota fiscal com o custeio que eu calculei desde a base. Ou seja, desde refinaria, desde as usinas de etanol ou de biodiesel, dessas usinas para os polos distribuidores, que é onde estão as bases de distribuição, onde se faz a mistura do produto fóssil com o biodiesel, somando-se aí os impostos e todo o deslocamento de produto, tanto do frete primário, que é até a base de distribuição, como da base de distribuição até o destinatário final. Então, esse cálculo todo é feito no nosso back-end. E tudo que o cliente precisa saber é o resultado do cruzamento do preço de venda dele com o nosso custo de fornecedor. Com isso, ele consegue responder a seguinte pergunta: Rodilson, quanto daquele preço que eu paguei gerou margem para o fornecedor? E com esse número, a gente consegue descobrir se foi uma boa compra ou se foi uma má compra. Dando continuidade, eu gostaria até de falar um pouquinho, né, dessa gestão inteligente de compra, né? Em se falando de gestão, quais são esses segmentos de atuação da Compudata? A gente falou do software, né, mas o software ele tem que opções? Ele tem opções customizadas também, ele tem opções diferenciadas, você pode contratar separadamente. O que faz parte, né, desse segmento de atuação? O que o cliente ali ele pode, né, dentro desse contexto que você falou que o software ele sofreu algumas mutações, até porque você vai identificando novas necessidades do mercado e assim por diante. No caso, o que tem funcionado para vocês falando de segmento de atuação relacionada com o Compudata? A gente começou no B2B. Então, transporte de passageiro e transporte de carga era o nosso foco lá no início. E o Compudata era um negócio que somente fazia essa gestão para diesel, que é basicamente o que esse negócio consome. Em outubro do ano passado, a gente decidiu evoluir para posto revendedor também. E ao ter posto revendedor, obrigatoriamente tem que ter gasolina e etanol. Então, a gestão de precificação e de custeio também passou para a gasolina e etanol e passou para um segmento que exigia outras coisas além do que o B2B acaba exigindo também. O negócio de revenda é um negócio que clama por gestão e ele é muito mais sensível às alterações de precificação dos distribuidores do que propriamente dito o negócio de transporte de carga, passageiro, agricultura, indústrias nós temos também, serviços, areais, mineração e assim por diante. Então todo negócio B2B que compre combustível de uma distribuidora de um TRR pode ser um cliente Compudata, Rodilson. E o que a gente está dizendo aqui? Nós estamos dizendo que gestão é um grande negócio. E todos esses negócios, no ponto de vista de compra de combustível, precisam de gestão. E essa transparência, ela não se dá só sobre essa margem de fornecimento. Tem várias outras margens que estão dentro dessa margem do fornecedor também, Rodilson. Uma delas, por exemplo, é a margem financeira. Pouquíssimo negócio sabe qual é a taxa de juros cobrada, qual é o encargo financeiro cobrado pelos juros da distribuição. E quando você transforma isso de reais por litro, por exemplo, para percentual, aí sim você pode falar, uau, são 3% ao mês, é muito caro, até mesmo para o Brasil. Então esse tipo de educação e esse tipo de exposição, porque a gente precisa expor esse número que muitas vezes está escondido e o comprador pouco olha, é o que o Compudata acaba fazendo. Então é um ferramental, Rodilson, para a gente transformar um mero ressupridor. Quando eu digo ressupridor, é uma pessoa que está lá, por exemplo, no almoxarifado ou que se diz compradora, mas que somente coloca pedido para uma distribuidora, que nem mesmo cota esse ressupridor, e evoluir ele de um comprador até se tornar um super comprador, até se tornar um mega comprador. E o que é um mega comprador? É um comprador que leva em conta o contrato de fornecimento que porventura ele tenha e que poderá ter tido alguma concessão por parte da distribuidora, e essa concessão ela é cobrada no volume com que você se comprometeu a consumir, a margem financeira também, ou seja, será que o seu negócio de fato precisa comprar com prazo? Se não precisa comprar com prazo, compra à vista. Se precisa comprar a prazo, qual é o custo desse prazo? E ele ponderar isso. Será que existem outras saídas para eu dar saúde para o caixa da empresa que não somente o prazo da distribuidora? Quais outras? Banco, antecipação, FDICs, trocar, assim por diante. E a gente também tem margens de investimento e, consequentemente, a última margem, que é a margem comercial, que é o que a gente diz que é a pura gordura. Ou seja, se todas essas outras margens que são devidas de fato existirem, ok, tudo que estiver acima dessas outras margens é o que a distribuidora está cobrando porque esse comprador não está comprando bem e porque o vendedor está vendendo muito bem. Vamos ser bem claro aqui, toda distribuidora, todo vendedor tem como objetivo vender o seu produto ao máximo de preço e dentro desse preço está a sua margem, ou seja, ele quer ser o melhor remunerado possível e é obrigação do comprador fazer o oposto disso, comprar o melhor possível. Só que se ele não tem transparência, não tem educação, não tem conhecimento, não tem informação, ele simplesmente não consegue, ele fica à mercê, ele está no escuro. Então o Compudata vem para não só através do software, mas através do nosso time de suporte, a dar esse apoio, a ser um porto seguro para esse comprador de combustível, para ele comprar melhor da distribuidora ou do TRR.
E um ponto bem importante, até porque com essa alta do diesel nesse momento que a gente está vivendo agora, como é que isso tem impactado no transporte de cargas em geral? Até porque vocês estão bem inseridos nesse meio, vocês sabem claramente que os valores anteriores que vocês usavam como referência, tudo mudou, né? E ainda está mudando, até porque a gente sabe que aumentou de uma vez, depois o governo fez algumas alterações, precisa diminuir, só que muitos desses empresários acabam não diminuindo agora e tal, e você não sabe que referência você utilizar. Como tem sido o impacto aí para vocês, principalmente que oferece esse tipo de serviço associado a essa alta do diesel e o impacto no transporte de cargas em geral? Gilson, fantástico que você usou a palavra referência mais de uma vez. E é exatamente sobre essa referência, mas não necessariamente a referência de preço. Então, com todos esses reajustes no custo que acabaram existindo, inclusive com preços diferentes dentro de um mesmo dia, que a gente acabou vendo aqui também, o consumidor, o comprador de combustível, perde completamente a referência. Então, se ele tinha uma certa referência no preço antes, essa referência foi por água abaixo. Agora, onde que ele deve ter a referência? E esse é o grande objetivo de Combudata, é fazer com que esse comprador pare de olhar preço. Preço passa a ser a consequência e ele começa a olhar o quê? Começa a olhar a margem da distribuição, que é o que a gente expõe na nossa plataforma. Então o preço passa a ser o fruto de uma observação e de uma gestão de margens da distribuidora. E sim, Rodilson, é um prato cheio para a distribuidora quando o mercado fica abarrotado de informação e de reajuste como ele acabou ficando. A gente tem um movimento na distribuição que se chama ganho. Então o que quer dizer isso? Todo mundo aqui vai entender quando eu disser. Todo mundo que já comprou combustível, né? Quando tem um reajuste, quando a gente fala reajuste é um aumento de custo, vamos colocar um exemplo bem básico. Se a distribuição tem um aumento de custo de 10 centavos, nem sempre ela aumenta o preço que ela tem para você, comprador, em 10 centavos. Muitas vezes ela pode aumentar em 11, em 12. Ou seja, essa gordura vai para a margem dela. E quando é uma redução, a mesma coisa. Se era para ter uma redução de 10 centavos, ela acaba reduzindo 8, 9, 7, 5. Isso em cada movimento de reajuste de custo, ela faz isso para preço. Como tu comentou, a gente teve vários movimentos de reajuste de custo e pouquíssima gente sabe na vírgula qual que é o reajuste de cada um desses custos. Quanto é o PIS/COFINS do diesel B, que é o diesel comercial? Quanto que vai mudar o ICMS agora com a nova lei de capturar a média móvel dos últimos 60 meses? De quanto foi o reajuste da Petrobras? Peraí, mas tinha a distribuidora falando que ela comprava 30% de produto importado. Aí, da noite para o dia, ela repassou 100% do reajuste da Petrobras, que é produto doméstico. Ué, mas ela compra 30% importado. Ela deveria repassar 70% do reajuste do produto doméstico, mas ela repassa 100%. Então, nesses movimentos e nessa deseducação, a distribuição se aproveita e a gente está vendo aqui clientes que estão pagando o dobro de margem para a distribuidora. Ela está dobrando a sua margem por conta dessa falta de informação. Então, de novo, é prato cheio para ela conseguir ganhar mais dinheiro. Se não tem essa transparência, Rodilson, fica completamente à mercê da precificação. E não pode olhar para preço, tem que olhar para custo, tem que olhar para margem. E no outro contexto, por exemplo, né, indo para o outro extremo, a gente sabe que existem empresas que também possuem aquele tanque próprio, né, que aparentemente seria mais vantajoso que abastecimento externo, que tem essas oscilações, principalmente essas empresas que têm tanque próprio. É mais vantajoso realmente? Isso é verdade? Como que a Combudata ela também pode ajudar essas empresas que optam por ter esse tanque próprio, reduzir esses custos e ter mais rapidez, principalmente autonomia? O nosso cliente, de fato, esse cliente que tem o tanque próprio, né? A gente não trabalha hoje com abastecimento externo. É puro abastecimento interno que tem a ver com tanque próprio. Então, depende muito da operação, Rodilson. Depende muito de onde você está. Cada caso acaba sendo um caso. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de um frentista. Esse frentista, ele custa. Ele tem um adicional de periculosidade. Você precisa ter uma estrutura na tua garagem. Você precisa de espaço. Você precisa de alguns cuidados ambientais. É preciso também montar a estrutura de armazenagem. Então, eu gosto de dizer que a partir de 20 mil litros já faz sentido. Agora, como mais sentido faz, depende muito da operação e do volume. Exemplo, pode ser que você esteja distante de um posto revendedor. Pode ser que a tua frota precise abastecer na madrugada. E na madrugada é perigoso você ir até um posto. Então, todos esses aspectos a gente precisa ver no caso a caso. Pode ser que você precise de crédito e os postos da sua região não te concedem crédito. Ou que você tem um time administrativo muito restrito e pagar vários boletos de vários postos por aí seja algo oneroso para o teu negócio.
Então, nesse caso, é melhor você ter um tanque, por mais que o teu volume seja de 20, 25, 30 mil litros, para você ter de pagar 2 ou 3 notas fiscais por mês somente, de compras de 5, 10 mil litros cada uma delas. Pode ser que você não confie no posto revendedor, pode ser que você queira ter a gestão e garantir que todo o volume entre no caminhão, que você queira gerir a média desse caminhão, e por causa disso você ter o posto interno. Então saiu da sua base, ele só volta para abastecer na base. E tem empresas também que tem os 2 abastecimentos, né, Rodilson? Mas, de novo, só para reforçar, a partir de 20 mil litros para uma empresa já pode, muito provavelmente, valer a pena você ter o teu abastecimento interno. E se tiver o abastecimento interno, tem vários pontos que aqui a gente precisa fazer. Um deles, por exemplo, é tentar ser dono da sua estrutura de abastecimento. Não capturar incomodato e ficar refém de um único fornecedor. Esse já é um gatilho que já vale desde o início, né? Eu vi aqui até no site que vocês têm um relatório diário de mercado que eu achei bem interessante, que vocês trazem, né, mercado nacional e internacional, associado ali a dólar, heating oil e assim por diante, sobre essas tendências para aquele dia. Como que vocês conseguem essas informações? De que forma o mercado, né, ou aqueles que trabalham com a CombuData têm acesso a essas informações, até para eles se manterem atualizados com esse relatório diário, né, de combustível associado a, principalmente para a tomada de decisão, né, no dia a dia, principalmente nesse momento que a gente sabe que está mudando todo dia aí os valores que a gente tem trabalhado. Muito bom. O RDM, ele é encaminhado por WhatsApp, ele é encaminhado por e-mail e ele está disponível na plataforma também o dia inteiro para todos os usuários. Isso a gente chama de gestão de estoque, que é o que ele pode fazer com isso. Ou seja, ele manter os tanques cheios se existe uma tendência de alta, ou ele manter os tanques o mais vazio possíveis se existe uma tendência de redução de custo, de preço, no fim da ponta. A gente sim direciona o nosso cliente, mas como tu comentou, agora que a gente está tendo muito reajuste. Mas até então, Rodilson, a gente não estava tendo o dinamismo que a gente teve outrora. Nos anos de 2017 e 2018, a gente tinha 3 a 4 reajustes por semana. E naquele momento era importantíssimo e valia a pena você se aproveitar desses reajustes e buscar ganho de inventário. Hoje em dia, esse ganho de inventário ele é secundário. Então é mais importante você fazer a gestão da margem do distribuidor do que você tentar se aproveitar desses momentos de compra, porque eles estão tardando a vir. Eles não estão com aquela reatividade que deveria estar. Então a Petrobras ela não está seguindo a paridade internacional com muita acurácia. Não está vindo uma vez por semana ou a cada 2 semanas. A gente ficou quase 50 dias sem reajuste desde esse último aqui agora. O que não é bom, porque quando veio um reajuste muito grande que impactou muito todos os negócios. E dentro desse contexto que eu vejo muito se falar, né, que os preços do combustível oscilam muito no Brasil, até a pergunta até para você que é muito inserido nesse meio, né, porque o valor do petróleo ele é associado ao valor do dólar, que não deveria ser assim, assim por diante. A sua opinião sobre esse assunto, agora polêmico, isso deveria ser assim? Que tipo de outra tratativa, outra sugestão você poderia ter que poderia funcionar melhor? Ou o modelo que a gente trabalha hoje é o modelo que mundialmente se faz e é o que é mais abordado, que a gente não tem por onde fugir? No Brasil oscila pouco. Poderia oscilar mais, essa é a grande verdade. E a gente tem visto um mercado com um dinamismo que nunca vi antes, com uma complexidade que a gente nunca viu antes. Dá um exemplo para você. Diesel, ele tem um mix de diesel A, que é o diesel fóssil, que é aquele refinado pela Petrobras ou importado pelos importadores, 90% hoje, e 10% de biodiesel, que é aquele produzido pelas nossas usinas. Até o ano passado, e desde o início da comercialização do biodiesel até o ano passado, a precificação era dada através de leilão. De janeiro desse ano em diante, que é o novo modelo, essas compras elas são spot. Então elas passam a ser compras com variação diária, talvez intradiária, 2 a 3 vezes por dia, ou seja, as usinas definem a precificação e as distribuidoras precisam negociar com as usinas. Não existe mais um intermediador fazendo um leilão sobre isso. Então, até o ano passado, a gente tinha um preço de biodiesel variando 1 vez por bimestre. Ou seja, eram 6 reajustes por ano somente. Era muito bom, entre aspas, porque dava uma estabilidade de 2 meses, pelo menos diante desse custo. Hoje, a gente tem preço de biodiesel variando até às vezes diariamente, mas as distribuidoras têm tido um modus operandi de passar semanalmente esse custo. Ou seja, evoluímos de 6 vezes por ano para 52 vezes por ano esse reajuste. E é um reajuste importante, que está muito atrelado à soja e também ao dólar. E a gente está vendo um mundo que está, a nível de commodity, vendo uma ascensão de preços como nunca. A nossa sorte é que nessas últimas semanas a gente tem tido um câmbio um pouquinho mais arrefecido, próximo dos R$5. Mas se esse câmbio voltar a aumentar a patamares de 5,40, 5,50, que é a desvalorização do real que a gente tinha visto antes disso, a gente vai ver um mercado com preços de combustíveis ainda maior, porque todos eles estão ligados no câmbio.
O nosso biodiesel, a maior matéria-prima de biodiesel brasileira hoje é a soja. Então o produtor de soja, ele decide para quem ele vende, quem paga melhor, é lei de mercado. Vende isso para fazer combustível ou vende isso para fazer alimento? Para exportar ou para produção interna? E assim por diante. Então esse é um exemplo muito claro. O outro exemplo é reajuste, era muito tido como reajuste somente de refinaria, ou seja, Petrobras. E Petrobras está fugindo dessa obrigação de suprir o mercado brasileiro. Ela já vendeu algumas das suas refinarias e ela está dizendo ao mercado brasileiro, protejam-se com importação, né? Distribuição, não dependa somente do meu refino, da minha venda, importem também. Então essas distribuidoras estão também importando. E esse custo de importação, que era muito mais alto do que o preço doméstico de Petrobras, começou a gerar o quê? Reajustes de importação também. Então a gente passou a ter reajuste de biodiesel, reajuste de importação e agora reajuste de refinaria também. Ou seja, um mercado extremamente complexo do ponto de vista de custeio e comercialmente também, Rodilson. Falando um pouquinho, inclusive, da plataforma, né, da Combudata, existe algum tipo de integração, por exemplo, que a plataforma permite, que tem por objetivo aí fazer com que a empresa ela tenha mais controle da sua operação, integrações disponíveis, né, voltado para essa gestão à vista e todo o controle necessário associado a controle de estoque, software integrado e assim por diante? Super. A gente já tem uma integração com a Excel BR, que é uma ferramenta de hardware de automação, que tem as sondas medidoras nos tanques, tanto do abastecimento interno como de postos revendedores. Então isso aí vai auxiliar muito para ter dentro da plataforma também toda a visão de estoque de 1, 2, 3 ou 4, 5, 10 postos que você tem espalhados pelo Brasil. E essa visão de estoque gerar gatilhos para se fazer compras em momentos em que há uma tendência de alta, ou seja, manter os seus tanques mais abastecidos, ou então manter o tanque menos abastecido se houver tendência de redução. A gente também vai integrar já nas próximas semanas com uma outra ferramenta, que é a da Gilbaco VDRoot, que é um pouquinho mais conhecida de mercado, que faz a mesmíssima coisa, então é para vir nas próximas semanas. E a gente está integrando também com a Ticket Log, isso aqui é novidade pura. Então o cliente posto revendedor de Ticket Log vai ter algumas informações super importantes dentro de Combudata, também no painel da Ticket Log. A gente também está integrado com Power BI, então todas as informações que entram em Combudata podem ser canalizadas e enviadas para um Power BI, dependendo do nível, do tipo de gestão que a empresa acaba tendo. Essas são as principais integrações hoje, Dilson. É sempre bom a gente entrar no contexto de cases, de resultados e assim por diante. Você teria alguma, não precisa abrir a empresa, mas algum case, alguma informação importante para compartilhar que mostra especificamente essa aplicabilidade, né? Antes da Combudata e depois da Combudata, até para mostrar, né, para aqueles que acompanham aqui a gente, a importância de não só fazer esse tipo de controle em momentos de crise, mas de fazer isso parte do planejamento da sua empresa para que você consiga ter uma gestão à vista, né, de tudo que você faz dentro desse portfólio, né, e principalmente traga ainda mais resultados relacionados às suas operações. Eu sempre digo que o mercado de combustíveis ele é cíclico. Então, se você é revendedor e na sua região a precificação dos postos revendedores ela está boa o suficiente para todo mundo ter margem bruta, fantástico. Então, nessa hora, é hora de você ficar atento também com o preço da sua distribuidora. Ele pode estar alto também, então ali tem gordura. Então, nessa hora, é hora de você ter a maior margem possível, porque em algum momento a precificação de todos os postos vai estar baixa e talvez a margem da distribuição não fique baixa nesse momento, ou seja, você vai ser pressionado. Esse é o modus operandi. Primeiro, distribuição ela é cíclica. A nível de case, tem aqui case desde R$500 mil, passando pelos milhões, 1, 2, 3 milhões, tanto transporte de carga como transporte passageiro, mas especialmente transporte passageiro hoje. Então, a gente encontra muito transportador de passageiro que é bastante fiel a algumas poucas distribuidoras há 5, 10, 15, 20, 30 anos. E no momento em que você tem essa fidelidade ela vem muitas vezes até com uma venda nos olhos. Ou então com um protetor auricular que você pouco ouve qualquer coisa que não seja aquele assessor comercial daquela distribuidora falando. E você confia-se muito nessa distribuição. Então, muitas vezes é importante você ter uma segunda voz, que é o que Combudata acaba sendo, dizendo o que de fato está por trás de tudo aquilo. Então, os nossos cases estão dizendo que há, sim, pré-Combudata e pós-Combudata, com 25, 30 centavos de margem sendo diminuídas, né, operando até mesmo no patamar de margem zero. Então, transporte de carga e passageiro com alto volume,
com contrato ou sem contrato. Nós temos todo tipo de case aqui, Rodilson. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o fato de você ter um contrato de distribuição com uma distribuidora não quer dizer que você está de mãos atadas por completo. Quer dizer que você pode perder um pouquinho da sua autonomia, mas você ainda tem sim voz ativa e é preciso exercer essa voz ativa. E se dentro desse período em que você ficou sem exercer essa voz ativa, o patamar de margem da distribuição se aumentou bastante, você vai precisar fazer um trabalho para trazê-lo para um patamar mais competitivo de volta. Agora, o melhor momento de se plantar uma árvore era 20 anos atrás, quando você assinou o contrato, ou não ter assinado aquele contrato. O segundo melhor momento é hoje. Então precisa começar uma hora para você voltar a ser um bom comprador de combustível. Entrando um pouquinho no contexto de aquisição mesmo da ferramenta, né? A empresa que ela tiver interesse nas soluções da Combudata, como que funciona essa etapa de implantação para uso da solução? Super simples. Nós temos aqui implantação que o nosso cliente pode definir de 3 a 6 encontros, cada um deles com um objetivo. Primeiro de apresentar a plataforma, depois de mostrar um pouco sobre como o mercado está operando e educar, fazer uma educação relativamente rápida. E o terceiro é de mergulhar no cenário daquele cliente naquela região, com aquela distribuição, com as condições que ele tem à mão, ou seja, se ele é contratado, se ele não é contratado, e quais são as estratégias que ele pode lançar a mão para operar dali em diante. Então é super simples a parte de implantação, não precisa receber ninguém na empresa, é tudo online, é tudo por nuvem. Alguns minutos do momento em que ele assina o contrato, ele já pode ter acesso à plataforma, daí para frente é só agendar a implantação e seguir adiante. Um ponto que é extremamente importante, que eu gosto de perguntar principalmente para os startupeiros, né, aqueles que estão sempre empreendendo, é que é importante qualquer startup, além de você escolher primeiramente aquilo que você vai fazer, ter a ideia e colocar isso em prática, você também conhecer o sócio, né, aquele que você vai complementar suas fraquezas e principalmente alavancar ainda mais seu negócio. No teu caso, né, acho que você tem aí o Vinícius Doninho, ou é Doni, eu não sei como se pronuncia corretamente, relacionado aí àquele que está nessa etapa aí com você. Como que foi, né, esse momento, né, de você identificar aquela pessoa que realmente complementa suas fraquezas e principalmente acredita no sonho, quer seja um sonho que veio de você ou um sonho que veio dele e vocês complementaram? Primeiro que o Vini ele é um venture builder, né? Então ele é um cara especialista em tirar negócios do zero ao MVP, né? Que é a grande especialidade dele. Segundo que ele é um cara de tecnologia. E a nível de tecnologia eu era zero. O máximo de tecnologia que eu conheço é algum celular, office, alguma coisa nesse sentido. Então ele foi o primeiro que me abriu essa possibilidade de transformar o negócio em uma consultoria, numa plataforma de gestão online, né? Então daí que a gente começou a ter o sonho de ter uma startup de fato. E a gente seguiu junto, eu já conhecia o Vini, ele era meu colega de faculdade, então a nível de confiança e também de conhecimento da capacidade dele, era indiscutível, não tinha problema nenhum nesse ponto. Então era só a gente ajustar os ponteiros, definir o que fazer, como começar e começar. Eu confesso a você que a gente talvez tenha começado pela solução mais complexa, que era dar essa visão de margem, que é difícil para o comprador. E Combudata passou ao longo desse tempo, dessa retransformação contínua, por bastante coisa, até mesmo ela se tornar uma ferramenta de produtividade, Rodilson, e isso é muito verdade. Tanto para posto como para o B2B. Muitas vezes a gente conversava com posto, revendedor e qualquer cliente, qualquer lead, e ele descobria que ele não sabia quanto ele gastava de combustível, que a informação que ele tinha, ela era muito antiga, ou quanto ele está pagando, ou quanto ele deveria estar pagando. Mas espera aí, eu fiz um planejamento estratégico contando que eu deveria pagar R$4 no diesel, mas ele já está R$4,30. Então a gente via esse descolamento entre a alta gestão do planejamento estratégico e aquilo que de fato estava acontecendo na ponta no início do negócio. Então, a Combudata ela vem para trazer também essas informações que a gente chama de visibilidade. Uma coisa é transparência sobre a precificação e a condição comercial da distribuidora, concluindo e gerando uma redução de custo ou não, e outra coisa é você ter visibilidade sobre o todo. Quanto cada garagem minha consome de combustível? Qual que é a cadência? Quanto eu estou mantendo em estoque? Eu deveria estar mantendo tanto estoque? Na virada do mês, para fazer o ajuste de caixa, eu deveria estar mantendo tanto dinheiro lá em estoque ou eu deveria fazê-los consumir o estoque para eu gerar com um balanço patrimonial um pouquinho mais saudável? E assim por diante. Voltando aqui à tua pergunta rapidamente sobre sócio, não havia dúvida, era o cara certo na hora certa para a gente fazer o negócio acontecer, Rodilson. Falando um pouquinho de perspectivas futuras, né? A gente sabe que a Combudata mais do que nunca vem trazendo uma solução para o mercado associada à gestão, associada à visibilidade, que vai realmente compensar bastante aí para as empresas que querem fazer e alavancar o seu negócio voltado para essa etapa aí, principalmente considerando, né, empresas que optam a estar trabalhando, né, levando em consideração os custos, os suprimentos, levando em consideração todo o gerenciamento e precificação de combustível, que é tão importante principalmente nesse momento. E essa etapa de perspectivas futuras, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado frente ao planejamento estratégico da empresa para os próximos anos? Como é que vocês pretendem se tornar ainda mais protagonistas nesse setor, principalmente a partir de agora? Pergunta perfeita. Eu te respondo com 2 pontos importantes
importantes. Primeiro, BPO, Business Process Outsourcing. A gente está lançando um BPO dentro da nossa plataforma. Nós vamos absorver a responsabilidade de ir ao mercado e garantir para esse comprador de combustível que ele tenha a melhor condição comercial. Então, uma coisa é a gente dar o ferramental, educar, isso leva tempo e muitas vezes ele nem mesmo tem o profissional correto no outro lado. E quando tem, talvez ele o perca em 6 meses, em um ano, por conta de um turnover que a gente está vendo bastante no mercado. Então, a gente viu essa dor por ser tão latente, mas tão latente a ponto de nem mesmo você saber o que fazer na outra ponta. É diferente de você já saber o que fazer e precisar de um ferramental para te ajudar nisso. E a gente viu que o comprador de combustível muitas vezes nem saber o que fazer sabia. Então a gente decidiu ir além. E como tu falou, a palavra foi perfeita, protagonista. A gente quer ser mais protagonista ainda e capturar e absorver essa demanda que está se tornando uma demanda muito mais complexa. Ela era uma demanda X no ano passado, agora ela é uma demanda que exige 3x de energia e de dedicação para gerar o resultado. E se não fizer bem feito isso, vai perder negócio, corre o risco de quebrar. Tanto o posto como o transporte, porque está num patamar que nunca esteve antes. E esse é o primeiro ponto, então, nosso BPO vai ter Business Process Outsourcing. Segundo ponto, prazo de pagamento. A gente vai lançar um produto dentro de Combudata aqui, que é o Combudata Mais Prazo. A gente está vendo que é uma pressão enorme por caixa e a gente está vendo que os prazos estão ficando cada vez mais caros e cada vez mais inacessíveis. E uma taxa Selic também bastante alta. Então, o prazo de pagamento e o equilíbrio de caixa se tornaram uma dor gigantesca. E a gente vai apoiar com isso também, com prorrogação de boleto dentro da plataforma. Então, mais do que dar essa transparência, essa produtividade, de você saber tudo o que acontece da tua compra, você vai poder terceirizar isso e não se preocupar. O Dilson, imagina quão importante é para um transportador de carga ele não ter mais de se preocupar com a compra de combustível. Tudo que puder ser feito, a gente vai fazer. E digo mais, quão poderoso é para um transportador de carga dentro dessa plataforma também poder fazer prorrogação de boleto e não mais tomar prazo com distribuidora e esse prazo ser caro e esse prazo ser inacessível. Muitas vezes a distribuidora limita um limite de crédito que não é aquilo de que você realmente precisa. Então dentro de Combudata vai ter limite de crédito adicional para você poder comprar com mais prazo e reequilibrar o seu caixa. Especialmente em momentos como esse, né, em que o degrau era muito alto. O pessoal está acostumado a 10, 15, 20% às vezes de reajuste. Agora, 90% no diesel A, que representa 81% no diesel B, é muita grana. Esse é o ponto. Acho que para finalizar, Daniel, um pitch bem rápido, por que as empresas deveriam trabalhar em conjunto com a Combudata para gerir seus negócios, para gerir seus KPIs e principalmente para gerir a sua compra de combustível? Todo vendedor de combustível sabe vender combustível bem. Você sabe transportar, você sabe revender, você sabe transportar passageiro, plantar, colher. Dificilmente você sabe comprar tão bem quanto ele vende bem. Então, para isso, tem que ter gente com expertise ao seu lado. Se você não tem nem mesmo conhecimento ou até tempo, mais importante ainda e mais acessível ainda, mais obrigatório se tornou a solução de Combudata. Simples assim. Excelente. Queria falar um pouquinho sobre algo bastante importante que eu tenho falado antes de encerrar as apresentações, levando em consideração até que hoje em dia a gente sabe que existem muitos profissionais, né, profissionais esses que querem trabalhar com conselho consultivo, então eu estou sempre falando um pouquinho aqui no final das apresentações que a gente sabe que existe um movimento muito importante acontecendo nas empresas em que as empresas hoje estão estruturando seus conselhos, ela quer seja um conselho consultivo, quer seja de administração, ela precisa de profissionais experientes, executivos e empresários do setor nesses segmentos, diferente do que acontecia no passado, né, que você obrigatoriamente precisaria já ter atuado como presidente ou diretor financeiro, hoje em dia não é mais assim. É por isso que a gente está em parceria com a Board Academy, que é uma EdTech de formação de desenvolvimento de conselheiros, que vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros com uma proposta disruptiva e bastante network. Então, se você quiser conhecer um pouco mais em como se tornar um conselheiro bem-sucedido e ampliar também a sua capacidade de liderança com o programa, basta você se associar aí ao programa do Board Club, basta entrar em boardacademy.com.br e amplie a sua atuação e avance a sua carreira. Board Academy, democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas do Brasil. Esse é o recadinho que eu gostaria de dar de vocês antes da gente partir para as nossas considerações finais. Daniel, dando continuidade, né, eu fiz a última pergunta, foi o pitch. Então, para você, pessoal, que ou não acompanhou desde o início, mas você vai ver aí, inclusive pode ver as informações que está aí na camisa do Daniel, falando um pouquinho PiscoFin, biodiesel, muitas informações de como ele está inserido nesse meio, como a Combudata ela está aí preparada e principalmente se preparando cada vez mais para trazer soluções para você que quer gerir a sua compra de combustível com eficiência e
agilidade. Daniel, essa foi minha última pergunta para você. Eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para aqueles que nos acompanham. Com certeza. Pessoal, combo de combustível, data.com é o nosso site. Lá é super fácil de você solicitar contato com o nosso pessoal. Fica super à vontade, tem as nossas redes sociais também, tanto Instagram como Facebook, também LinkedIn. O meu contato é daniel@combodata.com. Fiquem super à vontade também para me acessar. A gente marca uma conversa e a gente se aprofunda nisso. Se vale aqui, só para a gente fechar, essa expertise de combustível, ela se tornou cada vez mais complexa. Não vale a pena você tentar mergulhar e capturar esse conhecimento para si, porque ele leva tempo, e desse tempo você já perdeu bastante dinheiro. Então essa terceirização e acessar quem de fato entende do negócio, eu acho que é o melhor movimento para quem está hoje operando e pouquíssimo recursos tem, então nada melhor do que colocar a demanda nas mãos de quem realmente sabe do assunto. O GuiaCast ele teve a honra de receber Daniel Colella, que é CEO da Combudata, onde falamos sobre o tema gestão inteligente de compra de combustível. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Então, mais uma vez, eu sou o Rodilson Silva com o Daniel Colella, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.